Vamos finalizar agora, finalmente, o módulo 4. E o nosso último assunto desse tema é a distribuição disfarçada de lucro. Nos slides a gente tem uma questão específica, mas eu queria alargar um pouco esse assunto, porque ele é extremamente fundamental na contabilidade por lucro real. Embora na legislação a gente só tenha especificamente a relação do capital entre o sócio e a pessoa jurídica, nós temos vários outros aspectos que está ligado a esse mesmo assunto que pode configurar uma distribuição disfarçada de lucro. Exemplo prático. Qualquer operação econômica dentro de uma empresa que não tiver suportada por uma documentação hábil e adequada, que fique claro a origem e o destino dos recursos, significa que pode ser uma distribuição disfarçada de lucro. Vamos lá. O sócio vai lá num banco, faz um saque na conta da empresa, simplesmente faz esse saque, não apresenta uma prestação de contas, documentos fiscais hábeis, e a contabilidade ou vai jogar isso para um suprimento de caixa ou vai jogar isso para uma conta de adiantamento de sócio ou coisa do tipo, né? Isso normalmente vai ficando acumulado nas contas contábeis até que não há como resolver, né? Utilização em larga escala de cartão de crédito corporativo da empresa também pode configurar isso pago pela empresa, né? Despesas dos sócios, despesas de manutenção de veículo do sócio, combustível de veículo do sócio e tudo isso aí. Nós já até discutimos isso um pouco anteriormente sobre essa questão da dedutibilidade, né? Aí nos slides nós temos algumas regras de legislação que a gente vai ver, mas basicamente nós temos que tomar cuidado. A regra geral é exatamente essa: todas as vezes que não tiver uma origem, um destino configurado numa movimentação financeira, o fisco pode entender que seja uma distribuição disfarçada de lucro. Nós temos aí como regra geral uma outra condição que é muito importante ser observada: condições diferentes das práticas no mercado. O que é isso? Por exemplo, eu empresto dinheiro para a empresa e não cobro juros. E se cobro juros, eu cobro 0,5%, 1%, que são juros fora da realidade do mercado. Eu tenho um barracão que o aluguel vale 20 mil, está no nome do sócio da empresa, ele vai lá, aluga para a empresa por R$2.000, né? Ou seja, isso são práticas fora da regra de mercado. A nova contabilidade não permite isso. E o fisco também não. Porque ele quer a parte dele das devidas receitas, né? Então a gente tem aí algumas definições, uma dessas é essa. A outra define como distribuição disfarçada de lucro operações realizadas entre a pessoa jurídica e as pessoas a esta ligadas em que existem favorecimentos, né? De certa forma está dentro do exemplo que eu já falei. E a gente tem aí essas configurações que pode ocorrer. Temos aí cônjuge e parentes até terceiro grau, inclusive os afins do sócio, pessoa física de que trata a linha A, e das demais pessoas mencionadas na linha B, que é o administrador ou titular da pessoa jurídica ou sócio desta. Então, a legislação fiscal normalmente trata até o grau de parentesco em terceiro grau para avaliar essa possível relação e distribuição disfarçada do lucro, certo? Vamos ver alguns detalhes disso. Valor de mercado e do bem será definido como. Então, nós temos aí algumas alíneas. Valor de mercado sendo a importância em dinheiro que o vendedor pode negociar. O valor do bem negociado frequentemente no mercado ou em bolsa. O valor dos bens para os quais não haja mercado ativo será determinado com base em negociações anteriores.
Se o valor do bem não puder ser determinado, o valor negociado pela pessoa jurídica basear-se-á em laudo de avaliação de perito ou empresa especializada, ou seja, né, são os parâmetros para determinar o valor de mercado de um bem que está se relacionando entre as entidades, pessoa física, pessoa jurídica, a ela ligada, obviamente, né, sócio, administrador ou até parente de terceiro grau, para não configurar uma distribuição disfarçada de lucro, né? Artigo 60, Decreto-Lei 1598, Regulamento do Imposto de Renda, presume-se distribuição disfarçada de lucro no negócio pelo qual a pessoa jurídica, conforme previsto, aliena, vende por valor notoriamente inferior ao de mercado, adquire por valor notoriamente superior ao de mercado, né? Perde em decorrência de não exercício do direito de aquisição do bem, benefício de pessoa ligada, sinal de depósito em garantia ou importância paga para obter opção de aquisição, a parte das variações monetárias ativas que exceder as variações monetárias passivas, caso não há correção desses valores dos bens envolvidos, né? Empresta dinheiro à pessoa ligada se na data do empréstimo possui lucros acumulados ou reserva de lucro, ou seja, ao invés de distribuir o lucro, faz empréstimo, né? São situações que são consideradas distribuição disfarçada de lucro. Pagamento de aluguéis e royalties, né? Notoriamente fora do valor de mercado. Realiza com pessoa ligada a qualquer outro negócio em condição de favorecimento. Ou seja, você não pode prejudicar uma entidade jurídica para favorecer um terceiro a ela ligada, seja sócio ou parente, ok? Então, esses pontos devem ser analisados. Aí nós temos distribuição disfarçada a acionista ou controlador, né? Aí está a definição de quando ele é acionista e de quando ele é um controlador. Lembrando que até o terceiro grau corre-se o risco. No artigo 62, parágrafo 1º, o lucro distribuído disfarçadamente será tributado como rendimento do administrador, sócio ou acionista ou titular que contratou o negócio com a pessoa jurídica e auferiu os benefícios econômicos da distribuição. Então, se houver a constatação dessas diferenças nas relações econômicas entre as pessoas ligadas até o terceiro grau, isso será tributado, né? Podendo aí ser tributado como pessoa jurídica ou até como tabela progressiva de pessoa física, dependendo do caso. E o imposto será identificado e será lançado de ofício. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, nesse universo da contabilidade digital, é que hoje o fisco tem muito mais possibilidade de identificar essas operações por conta dos cruzamentos de dados que são feitos, né? E aí não há de que se pensar que é só para empresas de maior porte ou de grande porte que isso pode ocorrer. Isso é hoje comum a qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa, uma vez que a Receita tem um nível de cruzamento de dados como a gente nunca antes teve, né? Com o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Temos a responsabilidade tributária, né, definida na legislação conforme está aí no slide, para determinar o lucro real, né? Diferença entre o valor de mercado e o de alienação será adicionada ao lucro líquido, ou seja, será tributado, uma vez isso constatado. Se isso for identificado numa possível fiscalização, lembra que isso será acrescido de juros e multas e possíveis penalizações cíveis e criminais. Devolução de capital, que é um encerramento de uma empresa, o patrimônio líquido é devolvido ao sócio. Isso é comparado também ao valor de mercado e ao valor efetivamente realizado. Uma vez que isso estiver incompatível,
será identificado e essa diferença é computada como ganho de capital, né? Ganho de capital é tributado na tabela progressiva, certo? Então, cuidado aí quando fizer a operação com o patrimônio líquido da empresa, e isso precisa ser devidamente avaliado. Está lá no artigo 22 da Lei 9.249, ok? Nós encerramos aqui o módulo 4 e no módulo 5 nós vamos falar sobre o roteiro e o fechamento de balanço. No módulo 5 nós já vamos trabalhar com o LALUR e com a ECF, né? Ou seja, nós vamos trabalhar a parte prática de manuseio e elaboração dessas duas demonstrações contábeis, né? Fiscais. Vamos manusear a ECF e vamos escriturar o LALUR ponto a ponto, sugerindo um roteiro para o fechamento do balanço, tá certo? Vai ficar um pouco mais atrativo, né? Porque a gente vai se movimentar um pouco mais, não vai ficar só ouvindo aqui, né? Tudo que a gente falou até aqui de parte teórica, nós vamos trabalhar agora na parte de fechamento do balanço e já indo construindo essas informações. Depois, nos módulos seguintes, nós vamos vamos falar de apuração trimestral e de apuração por estimativa, né? Que é o grande objeto do nosso treinamento. Legal? Até o próximo módulo, então. Um abraço a todos.